Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Não se esqueçam para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Ajuda a compartilhar e a pregar a mensagem. Os pedidos de oração de hoje, o irmão Jairo pediu oração pela família, em especial pela filha Maria Madalena e pela esposa Pietra. Então possamos estar orando pela família do irmão Jairo. A irmã Gláucia pediu oração pela família, então possamos estar orando também pela família da irmã Gláucia. E a irmã Andréia pediu oração pelo filho, ele só tem 1 ano e está doente. Ela pediu também oração pelo esposo e por ela também, por ela e pelo esposo, porque eles tomaram a decisão pelo batismo. Então possamos estar orando pelos irmãos que tomaram a decisão mais importante. Eles têm enfrentado alguns problemas com a decisão que tomaram. Alguns problemas estão vindo para atrapalhar a decisão. Possamos estar orando para que Deus abra as portas e resolva isso o quanto antes, para eles concretizarem essa decisão e descerem as águas. Também peço oração pelo aplicativo, que ele se mantenha no ar. E agradecer as orações de quem fez, porque já estou melhor, graças a Deus. Então vamos lá. Pergunta de hoje é a pergunta da irmã Diva. Ela fez essa pergunta em um dos comentários em um dos vídeos. Então, se você tiver perguntas também, pode mandar nos comentários aqui no YouTube. E pedidos de oração também, faz tempo que eu não falo, às vezes os irmãos esquecem. Então, a irmã Diva fez essa pergunta em um dos comentários. Ela queria uma explicação sobre Êxodo 20, verso 7, que é o terceiro mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. O que é não tomar o nome de Deus em vão? Essa é a pergunta da irmã Diva. A irmã Daisy, que ela está sempre comentando, ela já deu uma resposta lá. Então eu queria aprofundar um pouquinho mais, trazendo um pouco da palavra, para a gente entender o contexto de não tomar o nome de Deus em vão. Primeiro, o nome de Deus, né? Como é escrito em hebraico, é YHWH. Não tem um sonema muito... A gente não sabe como se pronunciar o nome de Deus. Hoje a gente ouve Yahvé, Javé, Jeová. A gente ouve essas 3 pronúncias que são as mais comuns. Tem uma pronúncia árabe que eu não consegui entender direito, que também acho que é Yahvé, algo assim. Que é como as pessoas tentam falar o nome de Deus como ele é. Mas a pronúncia original ela foi se perdida quando houve o exílio babilônico, né? Os judeus que foram exilados, eles não pronunciavam mais o nome de Deus para que ele não fosse blasfemado, para que ele não caísse na normalidade da vida. Eles tinham muito respeito com o nome, e aí por isso se perdeu a pronúncia do nome correto de Deus. Até uma curiosidade que eu não sabia, em hebraico eles não colocam as vogais, por isso que é YHWH, e as vogais elas estão meio que no fonema, quando você fala você entende. É como se você escrevesse sem as vogais e na hora de falar uma palavra você soubesse o que é ali. Bom, enfim, vamos aos textos bíblicos para entender um pouquinho mais essa questão do nome em si, para a gente entender qual que é a importância de não tomar o nome de Deus em vão. Mateus 13, verso 55. Mateus 13, verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui estão falando de Jesus. Então, não falaram o nome de Jesus, mas não é este o filho do carpinteiro? Grava isso daí, a gente vai ver alguns outros textos para a gente chegar no objetivo. Marcos 10, 35. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, e segue o verso, mas grava isso daí. Chegaram a ele, Tiago e João, filhos de Zebedeu. João 21, verso 15.
João 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, vocês perceberam algo que se repete nesses 3 versos? Mateus 13, 55, Marcos 10, 35 e João 21, verso 15. Todos eles falam o nome da pessoa, ou nem fala, no caso de Jesus, filho de alguém. No caso de Jesus, filho do carpinteiro. No caso de Tiago e João, filhos de Zebedeu. No caso de Pedro aqui, filho de João. Ou seja, eles sempre estão ligando a pessoa a quem ela é filho, a pessoa, a profissão do pai, a procedência do pai. O nome era algo extremamente importante na cultura. Se a gente voltar lá no início, né? Se a gente for pegar os nomes Jacó, o nome demonstra o caráter, a pessoa que é. Então, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, seria como se a gente falasse Caim, o assassino, Abel, o adorador, Adão, o primeiro. Ou seja, a gente coloca o nome da pessoa, o primeiro nome, que é extremamente importante, mas a procedência da pessoa, aquilo que ela faz, o carpinteiro, o pedreiro, o motorista, enfim. Nome, profissão, nome, ocupação, nome do pai. Filhos de Zebedeu, então no meu caso Alan, filho de Paulo. Enfim, o nome era algo extremamente importante, o nome não era algo que poderia ser blasfemado. É uma coisa, se a gente chega aqui em um vídeo, se alguém, em qualquer lugar, se a pessoa ofende sua família, se a pessoa ofende seu pai, sua mãe, ofende seus filhos, você já não quer mais papo com aquela pessoa, você pode até perdoar, mas não volta exatamente a ser, tipo, você vai olhar com ressalvas para aquilo que aquela pessoa vai falar. E é exatamente isso. Quando nós olhamos para o nome de Deus, quando nós olhamos para quem é Deus, nós devemos ter um cuidado com o nome de Deus e aquilo que as pessoas falam de Deus. Isso é uma coisa que tem se perdido muito hoje, né? Hoje as pessoas blasfemam o nome de Deus, falam mal do nome de Deus, inventam coisas horríveis, mas é como se não acontecesse nada pra gente. Mas se fosse com alguém da nossa família, com algum parente, a gente ia ligar, ia se importar e não ia gostar do que acontece. Ia se posicionar contra. É exatamente isso. Quando não dizer o nome de Deus em vão, é ter cuidado com o nome de Deus, ter respeito com o nome de Deus. Os judeus, na época, eles eram tão reverentes, quando eles iam falar o nome de Deus, eles davam uma pausa. Eles estavam numa conversa normal, conversa. Deus, conversa. Ou seja, há uma reverência, há um respeito ao nome de Deus. Porque o nome de Deus é a identidade de Deus, é a procedência de Deus, é aquele que representa a Deus. Assim como a gente viu aqui nos casos, filho do carpinteiro, filho de Zebedeu, filho de João. O nome mostra quem você é, certo? E a gente vai ver um último verso hoje para a gente entender o quão importante é isso para nós. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e saber os que creem no seu nome. Algumas traduções estão falando de serem chamados filhos de Deus. Então, Alan, filho de Deus. João, filho de Deus. Maria, filho de Deus. Diva, filha de Deus. Enfim, a importância do nome de Deus, o zelo com o nome de Deus quer dizer quem nós somos e quem Deus é. Então por isso temos que ter um respeito com o nome de Deus, ter um cuidado com o nome de Deus, não fazer piadinhas com o nome de Deus. Tinha um tempo atrás que tinha aí aquelas tirinhas na internet, Deus me fazendo. Aí tava lá um desenho de Deus, com uns potinhos de tempero, aí tava lá,
ignorância, aí jogando muito. Irritado, jogando muito. Estressado, jogando muito. Fazendo piadas com o nome de Deus, como se Deus fosse errar, como se Deus fosse exagerar na minha e na sua personalidade. Se nós somos falhos, é porque nós somos falhos, não é culpa de Deus. Então devemos ter um cuidado com o nome de Deus, um zelo com o nome de Deus. Os judeus antigos, eles nem escreviam o nome de Deus por completo, eles tiravam. Ainda tem isso em alguns os mais ortodoxos hoje, eles escrevem Deus, se fosse em português, eles tirariam uma letra. D-U-S ou D-E-S, tirando uma letra para, se alguma coisa rasgar, não rasgar o nome de Deus. Enfim, ter uma reverência e um cuidado com o nome, assim como nós hoje. Não vou ficar deixando meu nome sujo, não vou ficar fazendo coisas erradas para falarem mal de mim, é exatamente esse ponto. Eu devo ter cuidado com o nome de Deus porque Ele quer dizer quem Deus é, quem Deus representa, de quem eu sou filho. Bom, espero ter ajudado a irmã Diva no seu questionamento. Se tiver alguma dúvida, algum ponto que não ficou tão claro, pode deixar nos comentários que a gente volta a responder. Agora convido os irmãos puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a palavra e estudar, Pai amado. Pai querido, obrigado porque o Senhor deixou claro tudo aquilo que devemos saber, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos Teus mandamentos nos fazem lembrar que devemos ter respeito e reverência com o Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos coloque isso na nossa mente para que nós não pequemos, porque o mundo hoje vive blasfemando contra Ti e não queremos ser um desses, Senhor amado. Pai querido, te pedimos esse nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.